E já vou compartilhar a tela para mostrar para vocês essas mudanças, ok? Ok. Vocês já estão vendo a minha tela? Já. Ok. Então, vamos lá. Eu coloquei as mudanças na aula de hoje para ficar mais fácil de explicar para vocês. Então, vamos passar para frente. Gente, o que aconteceu? Ontem à noite, a direção da escola publicou umas decisões mudando o calendário e retornando com a prova final. Vocês devem ter recebido um e-mail sobre isso, receberam? Recebi hoje. Pois é, então a gente teve que fazer algumas mudanças. E eu estava trabalhando com a hipótese que a gente ia fazer parecido com a primeira etapa, né? Que é ter várias atividades, valendo pouco ponto cada uma, mas na verdade isso teve que mudar, porque a gente vai ter que ter a prova final, né? É uma tarefa, mas vai ter que ser feita durante o horário da aula, e ela vai ter que valer 40 pontos. Você chamando a de irresponsável? Tem uma TV ligada. Boa aqui. noite. Boa noite. Então, eu refiz o cronograma, tanto de conforto quanto de desenho auxiliar por computador, de CAD, né? E tive que refazer também a distribuição de pontos. Eu vou explicar aqui rapidamente o cronograma e a distribuição de pontos das duas matérias antes da gente entrar na aula de hoje, ok? Ok? Ok. Joia. Então, para conforto acústico, o que estava previsto? A gente fazer uma tarefa avaliativa no dia 19, né? Mas o novo calendário marcou essa prova no dia 26. Então, a gente ganhou uma aula aqui para fazer uma revisão dos trabalhos, revisão de toda essa matéria da segunda etapa, antes de fazer a prova no dia 26. Depois a gente tem uma aula de retorno da prova e das tarefas todas, né? E ninguém vai precisar, né? Acho que não, se Deus quiser não, mas se for necessário, tem um exame especial no dia 7, na outra sexta-feira. E antes disso, a gente tem no dia 10, desculpa, 10/7. E antes disso, a gente tem no dia 7/7, que não é uma sexta-feira, a prova supletiva para todas as matérias no mesmo dia. Sabem como é, né? Para quem perdeu alguma coisa. Entendido isso aqui? Sim. Joia. E a distribuição de pontos? O que acontece? A gente tem de pontos de conforto para essa segunda etapa um total de 55, que a gente tem que chegar a 90, né? E eu já tinha distribuído 35 na primeira etapa. E a prova do dia 26, a tarefa, tem que valer 40. Então, qual foi a opção? Os dois trabalhos que eu já mandei para vocês, a ADFC lá do TSE e o trabalho prático de pesquisa, vão valer 5 pontos cada um, e a prova 40, né, totalizando esses 55. Eu ia dar também um segundo exercício prático, esse está cancelado, porque esse não vai ter mais, porque não vai ter ponto para dar para ele. Eu não posso tirar ponto dessa prova aqui. Ok? Ok. Boa noite. Boa noite, gente. Marister, Vitória, todo mundo. Então, e outra coisa. Essa ADFC, vocês pediram para mudar para sábado, né? Aí eu vou mudar ela para o dia 1º. Acho até que eu já mudei. Se não mudei, eu vou conferir agora, depois da aula. Dia 1º é segunda-feira. Né? Vai entrar na semana que não devia ter tarefa nenhuma, mas, na verdade, foi a pedido de vocês. Né? Porque ela era para hoje. Né? Essa ADFC do TSE. Ok, turma? Ok. Ok. Agora eu vou fazer um parênteses, vou falar da disciplina de quinta-feira, de AutoCAD. Vou falar rapidamente, porque não é todo mundo aqui que está lá, mas já para adiantar, para ninguém ficar com dúvida, né? Também mudou o calendário dela. Ela estava com a tarefa final marcada para o dia 18, né? Mas ela foi passada no novo calendário da universidade para o dia 2/7. Então, a gente ganhou 2 aulas aqui, dia 18 e dia 25, onde a gente vai ter mais uma aula de montagem de formatos, com detalhe ampliado, coisa e tal, e depois um tira-dúvidas geral, para ir ter, sim, a prova final no dia 2/7. No caso lá de CAD,
A prova final é só a entrega dos desenhos, né? Em PDF, cada questão é a entrega de um dos formatos, coisa e tal. Depois, no dia 9, o retorno. Ok? Então, esse cronograma, gente, tanto de conforto quanto de CAD, já foram revisados, já estão lá no Moodle para vocês. O novo cronograma, desse jeitinho que eu estou mostrando aqui. Inclusive com a nova distribuição de pontos. Para o AutoCAD ficou assim. O total de pontos da segunda etapa é 45, né? Então, ficou 40 na prova, então todos os pontos de planta, de corte, de fachada, coisa e tal, vão jogar para a prova, né? Então, todos esses pontos serão parte da avaliação da prova. E 5 pontos para a DFC, que o pessoal já entregou lá do CAD, que é a planta da própria casa, com layout considerado ideal. Entendido, gente? Sim. Ok. Todo mundo entendeu por que teve que haver essa revisão dos cronogramas? Sim. E vocês já sabem como é que vai ser o esquema dessa prova final? No e-mail de vocês falam? Fala que vai começar a partir de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, que a gente vai poder baixar o arquivo da prova, fazer e postar no Moodle. Isso, exatamente. E aí eu não vou poder abrir um chat para ficar o dia inteiro, né? Mas eu vou ficar monitorando o e-mail, né, para tirar alguma dúvida. Então é mais ou menos o esquema que a gente fez a tarefa da primeira etapa, né? Eu vou postar ela bem cedo no dia, né, nesses dias que estão aí no cronograma, né? Na verdade eu posto ela na véspera e ela aparece para vocês às 8 horas da manhã, e aí vocês vão ter o dia todo para fazer e postar até 10 da noite, valendo 40 pontos. É uma tarefa, né, que você tem o dia para fazer. Tranquilo, não é? Esperamos que sim. A de CAD, principalmente, super tranquilo, que eu espero que vocês já cheguem lá com todos os desenhos prontos, né? Só vão postar. A de conforto vai ser alguns exercícios, igual a gente tem feito. Nada demais. Ok, turma? Ok. Então, tá bom. Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. É uma aula rapidinha, simples, que ela pode ser resumida em uma única frase. E depois a gente tem um tempo para tirar dúvidas. Ontem mesmo tinha gente falando que tinha dúvida para perguntar, né, dos trabalhos de pesquisa, do ADFC e do que a gente está vendo aqui de conforto. Então, vamos lá. Erros comuns em projetos de acústica arquitetônica. O que a gente pode falar que são erros em projetos de acústica arquitetônica? Essa frase aqui. Quando a gente faz o contrário do que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu as boas práticas, né? Mas muitas vezes a pessoa, por não pensar na acústica, não pensar no conforto acústico, ela faz sem pensar e faz exatamente o contrário daquilo que a gente viu que é o recomendável para cada um desses aspectos importantes aí. Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente chamar a atenção daquelas decisões que a gente costuma tomar no projeto sem pensar e que depois acabam sendo exatamente o contrário do que a gente deveria fazer para melhorar o conforto acústico do projeto como um todo. Ok? Ok. Joia. Obrigado, gente. Eu preciso que alguém vá respondendo, eu saber que vocês estão me ouvindo. Então, vamos um por um. Em termos de implantação e setorização, os 2 erros mais comuns. Para implantação, não considerar as fontes de ruído. Ou as fontes externas, sabe, uma linha de trem que eu tenho do lado, um bar que eu tenho do lado, uma avenida que eu tenho na frente, ou as fontes internas, né? O fato de que um dos lugares do meu prédio é uma quadra poliesportiva, é um lugar que tem música ao vivo, é um lugar que tem grande aglomeração de pessoas, é uma atividade que é muito barulhenta por si só, né? Um salão de festas e por aí vai. E o segundo erro, em termos de setorização, não separar essas atividades ruidosas, né? Que você já identificou que seriam fontes internas, daquelas outras atividades que você pode ter no seu projeto e que necessitam de silêncio. Peguei aqui 2 exemplos para ilustrar, né? No da esquerda aqui a gente tem uma planta de setorização de um hospital. A gente não consegue nem ler, está muito pequenininho aqui o que é cada setor, mas a gente vê que os setores ficam um pouco misturados. Eu tenho um amarelo rodeado aqui de marrom, de azul, de roxo. Aqui eu tenho um verdinho também rodeado. Se algum desses setores precisar, esses que estão aqui no miolo, de mais silêncio, ele não está com uma separação dos outros setores. Então vai ficar mais difícil aqui de criar aquela história, da gente ter um setor calmo separando o barulhento, um setor que pode receber barulho, quer dizer, tipo depósito, circulação,
né, funcionando como amortecedor e separando o setor barulhento daquele setor que precisava de mais silêncio. Isso é um cuidado que a gente tem que ter no começo do projeto, para separar. Do lado de cá, quem tiver com as câmeras aí na frente, tira, por favor. Eu vou tirar aqui a minha. A gente tem a implantação de um projeto que talvez vocês conheçam. Olha que desenho bonito de implantação. Não é um desenho bacana? O que a pessoa fez? Botou o verde da vegetação, uma cor um pouquinho mais destacada nas edificações e botou a sombra. Então, a gente tem uma noção da altura das edificações. Não é bacana? Gente, vocês estão me ouvindo? E sabe que projeto é esse aqui? É a sede do Sebrae, que tem ali na Avenida Barão Homem de Melo, que fizeram um prédio novo ali para o Sebrae há pouco tempo, uns 5, 6 anos atrás. Já passaram por ali? Já viram esse prédio? Eu trabalhava lá. É bom esse prédio? Quem trabalhava lá? Eu. Larissa? Isso. E você gostava de lá? Não demais. Eu acho um projeto muito Só bonito. que lá tem um problema com ar-condicionado, que alguns andares faz muito frio, e como no prédio, tem 2 prédios, né? Um antigo e um novo. Isso, no prédio, olha só. No prédio antigo, tipo assim, o problema maior é com a questão do sol, porque alguns andares pegavam muito sol. E não tinha brise, né? E acabava que pelo fluxo dos escritórios ficava difícil para poder trabalhar o dia inteiro no sol. E agora no prédio novo, como o ar-condicionado ele passa Central. por todos os andares, né? Ele é central. Alguns andares ainda ficam com esse problema que fazem mais frio do que nos outros andares. Pra você ver que é um projeto bom, um projeto Mas a bonito. questão de estética, e tu tem até uma maquete lá dentro dele. Porque é um belo projeto. Esse projeto, na época, foi premiado, coisa e tal. Eu acho um bom projeto, mas isso aí que a Larissa está falando é muito importante, é uma análise de pós-ocupação. Ainda tem coisas que a gente precisa melhorar lá em termos de conforto térmico, principalmente. E o que eles não fizeram, deviam ter feito, é uma reforma na sede antiga, né? Que é esse prédio de baixo, que é esse que eu estou circulando aqui, mais alto, né? Agora, em termos de acústica, o que poderia dar lá de problema? Estão vendo o cinza aqui que fica inclinado em relação à Avenida Barão Homem de Melo? A Barão é barulhenta. Se nessa ponta aqui, que está perto da avenida, tivesse algum setor muito sensível lá dentro, em termos de precisar de silêncio, uma biblioteca, alguma coisa assim, seria um erro de setorização, né? E de implantação. Essa parte tinha que estar do outro lado do prédio, ou aqui onde é a escola politécnica, em outro lugar. Né? Não sei porque eu não tenho aqui a planta de setorização, mas se na ponta direita aqui do prédio tiver alguma coisa ruim, que precisa de mais isolamento, ela está no lugar errado. Deu para entender o exemplo? Sim. Agora, por outro lado, ele tem uma parte que deu certo. Ele tem uma quadra poliesportiva de lazer que está bem separada, né, junto com o estacionamento, bem separada da edificação. Okay, nesse lugar aí perto da quadra, tem um escritório também, que fica onde fica o almoxerifado. Não sei se aparece na planta aí, mas tem. Não sei, só se for esse aqui. Bom, mas aí teoricamente não está muito errado, porque almoxarifado não é um lugar que vai precisar de tanto silêncio, né? Quanto uma biblioteca, um lugar de reunião, de estudo, alguma coisa assim. Certo, gente? Certo. Vamos continuar, então. Falando agora de paisagismo e barreiras acústicas. Erros mais comuns. Primeiro, utilizar espécies erradas. Veja esse exemplo aqui desse belo caminho em S sinuoso, ladeado por palmeiras imperiais. É bonito, não é? Sim, lindo. E isso aqui adianta alguma coisa em termos de barreira acústica para esse caminho? Não. Absolutamente nada. É muito comum aqui no Brasil a gente utilizar palmeiras no nosso paisagismo, porque elas são escultóricas. Tem várias espécies de palmeiras que se dão bem no nosso clima aqui, e elas têm um aspecto escultórico, um aspecto estético muito interessante. Só que em termos de conforto acústico, ela vale 0. Né? Então, quando eu penso em barreira vegetal para ser uma barreira acústica, a palmeira não conta, é como se ela não existisse. Segundo erro comum, utilizar formas inadequadas. Veja esse exemplo dessa casa que tem aqui, ó, à esquerda. O lote é bem inclinado atrás, assim, de modo que a barreira de vegetação que ela tem para trás,
vai afinando, 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 à medida que você vai indo para cima aqui no lote nessa posição. Se ela tiver, porventura, né, por hipótese, uma avenida barulhenta aqui atrás, ela está mal implantada. Essa forma do jardim aqui ficou inadequada. Se a casa tivesse aqui embaixo, onde está o anexo, e o anexo tivesse acima, tivesse invertido, ela teria uma forma e uma largura de vegetação muito maior, né, muito mais interessante para funcionar como barreira para ela. Ok? Ok. Joia. E ainda falando de barreira acústica, é aquilo que a gente falou semana passada. A barreira acústica, ela causa uma sombra acústica. Presta atenção nesse esquema aqui, ó, da direita, né? O som vem, bate aqui nesse muro, uma boa parte é refletida. A parte que passa por cima do muro começa a fazer a curva. O som faz essa curva no efeito que chama difração do som, né? E essa difração é maior quanto mais baixa for a frequência. Você vê que a frequência alta faz uma curva menor, frequência média uma curva maior, frequência baixa uma curva maior ainda. E a sombra acústica mesmo é só esse triângulo que sobra aqui embaixo. Ou seja, qual que é o principal erro quando a gente quer fazer uma barreira acústica assim com uma coisa física mesmo, edificação, um murão, alguma coisa? É colocar ela longe da edificação, porque o triângulo vai só diminuindo, né? Se a edificação estiver aqui, ó, onde o triângulo bateu no chão aqui, ó, já não funcionou mais a barreira acústica. E a gente tem a tendência a querer colocar o muro o mais longe possível, né, da nossa edificação. Aí ele não vai funcionar como barreira acústica. A gente acha que aquele muro que está lá perto da rua vai tampar um pouco o barulho da rua e eu vou ter aquele quintalzão lá, silencioso, não vou, porque o som vai fazer a curva. Então, se eu quero muros, edificações, né, taludes, coisas assim funcionando com barreira acústica, vejam agora o da esquerda aqui. Eu tenho que aproximar a barreira acústica da edificação, para que a maior parte possível da edificação esteja dentro daquela sombra acústica. Ok? Esse erro é o mais comum que tem. É você tentar colocar a barreira acústica perto da fonte de ruído e não perto da edificação. A única coisa que você pode fazer perto da fonte de ruído é quando você faz na forma de concha, assim, dificultando o som de fazer a difração. Mas vai fazer. Você só vai diminuir o efeito. Entendido, gente? Sim. Joia. Então, é muito comum a gente querer que alguma coisa do nosso projeto funcione como barreira acústica. Mas eu tenho que lembrar de posicioná-la no lugar certo. Continuando. Volumetrias externas e internas. Quando elas são não ortogonais, é bom. Quando elas são ortogonais, a gente tem problema, né? Então, quando a gente tem grandes paralelismos, né, e grandes panos lisos, seja de alvenaria, seja de vidro, a gente vai ter um problema, porque aí aquela parede inteira vai tender a vibrar, principalmente com sons graves, e aqueles grandes chapas de vidro, porque são muito grandes, muito lisas, né, muito contínuas, vão tender a vibrar também, e aí com média até alta frequência vão transmitir isso para dentro. Vejam essa casa aqui nessa perspectiva noturna. Olha esse vidrão grandão, nesse volume mais alto que ela tem de pedra filetada. Depois tem uma varanda aqui, um deck também com muito vidro. A casa é toda ortogonal, toda retinha. Achei a tela bonitinha, agradável a casa. Mas em termos de isolamento acústico, não é uma forma que ajuda. Concorda? Sim. Idem para essa sede de empresa que tem esse 3D aqui de baixo, à direita e embaixo. Veja, tudo paralelo, né? Não tem nenhuma quebra aqui de ortogonalidade. Grande superfície de pele de vidro, depois uma superfície aqui de madeira, lá na frente uma outra metálica. Não tem nada que esteja quebrando o paralelismo, quebrando a ortogonalidade que possa me ajudar. E isso vale também para ambientes internos. Essa foto aqui é de um museu, que chama Museu Iberê Camargo, lá em Porto Alegre. É um projeto muito bonito, um projeto premiado, interessante, do Álvaro Siza, mas que dentro ele tem todas as paredes paralelas, todas as paredes abertas. Está um museu que se alguém gritar em alguma sala, todo mundo escuta, né? Não tem isolamento entre as salas, não tem nada que possa absorver o som lá dentro. Além dos materiais serem todos lisos e refletores, é todo ortogonal por dentro. Entendido, gente? Entendido. Beleza. Então, vejam que o que a gente faz de errado? É o que a gente, às vezes, faz sem pensar no projeto, né? A gente
às vezes pensa só na estética que a gente quer, na planta mais simples, eu quero um negócio mais limpo. Isso, em termos de conforto acústico, às vezes é a pior decisão. Sistemas construtivos. Erros mais comuns. Primeiro, vedações finas demais, vedações sem aquelas camadas extras que a gente falou, de colocar uma lã de PET, colocar uma segunda camada de drywall, colocar um lambri de madeira, coisa e tal. O sanduíche, o Big Mac. Quanto mais camadas você tiver no seu sanduíche, mais frequências diferentes você vai absorver, menos possibilidade da vibração atravessar todas essas camadas e chegar lá dentro. A vibração que é o som. Olha essa primeira foto aqui, ó. Paredes feitas em um apartamento de drywall. Apartamento não, isso aqui é uma área comercial. Esse drywall aqui é o drywall mais fino possível de ser feito. O drywall de 8 centímetros de espessura sem nada dentro. Tá vendo a finura da parede? Essa parede e nada, em termos acústicos, é a mesma coisa. Segundo erro comum, a ausência de forros com tratamento acústico. Vejam essa foto do meio. É uma residência que não tem forro. O fechamento aqui é em vidro, junto com a tesoura do telhado, e você vê o telhado todo assim. Isso para a gente até passa alguma sensação vernacular, arquetípica, de aconchego, de lembrar de casa de fazenda, de alguma coisa assim. Pode até ser bom numa casa de fazenda, mas em termos de isolamento térmico e acústico, é péssimo, Som e calor e frio vazam completamente por um lugar desse aqui. Quem já dormiu em algum lugar assim sabe o frio que passa. Imagina uma noite fria tipo hoje. E geralmente, quando tem essas casas com telhado desse tipo, é onde mais venta. Pois é. E a gente vê muito cliente pedindo para a gente esse tipo de ambiente no meio urbano, num lugar que é barulhento, para falar do nosso assunto aqui, que é acústico. E aí você não vai conseguir isolar esse ambiente acusticamente, melhorar o conforto dele, nunca. Porque qualquer coisa que você fizer nas paredes vai ser completamente contornado, o som vai contornar pelo teto, que não tem forro, vai entrar completamente aqui. Então, tem como eu fazer alguma coisa e deixar um pouco da estrutura do telhado aparente? Tem. Eu posso fazer com um forro, com várias camadas, coisa e tal, inclinado, junto com o telhado. E aí, pelo menos, as tesouras vão ficar aparentes. Já é alguma coisa, Ok? Ok. Terceiro erro muito comum é usar esquadrias simples, e ainda por cima com grandes chapas de vidro. A gente sabe que para uma esquadria ter comportamento acústico, inclusive porta, ela tem que ser especial. A gente gasta mais na esquadria, não tem jeito, a acústica gasta. Então, em termos de janela, ela sempre vai ter vidro duplo ou vidro triplo, Os vidros vão ser mais espessos, geralmente é o dobro da espessura de um vidro comum, E a gente vai ter que dividir ela mais. A gente vai evitar grandes chapas, igual vocês estão vendo aqui nessa terceira foto. Cada uma dessas chapas aqui tem 2 metros por 3 metros de altura e coisa e tal. Por quê? Quanto maior for a chapa de vidro, maior a facilidade. Ela é uma membrana delgada, Então, quanto maior ela for, maior a facilidade dela vibrar com a energia do som e transmitir essa vibração para dentro. Ainda mais se ela for única. Ok? Ok. Então, são coisas que já estão entrando na nossa cabeça, a gente já está acostumando com isso, não é verdade? Pensei em isolamento acústico, eu já começo a pensar que essas coisas não são, é o contrário do que eu devo fazer. E para fechar, materiais de acabamento. Isso, mais uma vez, é uma parte que a gente acho que já está dominando mais, assim, já fizemos muitos exercícios de tempo de reverberação e tudo mais. Principal erro, ou exagerar nos materiais duros e lisos, e aí que tipo de ambiente que eu vou ter em termos de tempo de reverberação, que seria esse banheiro aqui da esquerda. Mais alto. Um tempo de reverberação muito alto. E aí é aquela velha história que cantar no banheiro é legal. Cantar no banheiro é legal porque a sua voz ribomba, ela ecoa muito tempo, assim, dá a impressão que você está cantando bem. Ou o contrário, exagerar os materiais macios e porosos e absorventes acústicos, como esse quarto do neném aqui, ó, que tem tapete grossão, cortina grossona, tecido no teto, tecido na parede, madeira porosa, um monte de almofada, mas não tem nada aqui que não seja absorvente, poroso e macio. O que vai acontecer com o tempo de reverberação aqui? Ficar muito baixo. Muito baixo.
Pode chegar ao ponto de ficar desagradável. Porque, sabe, aquele som morto, que a gente chama do ambiente morto, ambiente surdo, né? Um ambiente que você fala lá dentro e não consegue escutar direito o que você mesmo falou. Qualquer som te incomoda lá dentro, porque não ecoa, não ressoa, não reverbera nada no ambiente. Então, sempre a gente tem que buscar o que a gente falou semana passada, um equilíbrio entre os materiais refletores e os materiais absorventes, né? Pensando qual que é o tempo de reverberação que eu quero para a atividade daquele lugar. E mesmo que seja uma atividade de descanso, igual o quarto do neném aqui, eu não quero tempo de reverberação muito baixo. Eu quero ele baixo, mas não muito baixo. Se ficar assim 0,1, 0,05, vai incomodar muito. Eu vou querer um tempo aqui, ó, num quarto de neném, no meu quarto, para descansar, de 0,3, 0,4, 0,5, bem mais alto. Né? Abaixo de 1 segundo, mas muito acima de 0,1. Ok, gente? Ok. No banheiro, eu peguei o banheiro aqui como exemplo, porque é um lugar que a gente abusa de materiais duros e lisos e que acusticamente são refletores, né? Mas a não ser que eu esteja fazendo um spa, um lugar que é para relaxar, que vai ter banheira, coisa e tal, eu não vou preocupar tanto com esse conforto acústico. Mas, olha o tamanho desse banheiro. Esse banheiro aqui, e inclusive ele tem um vidrão dando para o jardim, coisa e tal. É bem provável que ele tenha do outro lado aqui uma banheiro de hidromassagem, uma questão meio de spa, pode ser que tenha sauna, né, coisa tal. Aí sim, vou ter que preocupar. Os materiais vão ter que ser impermeáveis, mas vão ter que ter característica de absorvente, né, absorvedor acústico. Concordam? Sim. Sim. Joia. Então tá, gente, era isso. Então, quais são os erros principais? Fazer tudo ao contrário do que a gente viu semana passada. Geralmente, se a gente não pensar, a gente faz, às vezes, sem querer, esses erros. Concordam? Ué, que é isso? Sim. Quem está desenhando? Como é que faz isso? Uma canetinha. Alguém entrou na tua tela. Tem uma canetinha do lado aqui, é só você desenhar. Escolher a cor e desenhar. Olha, eu não sabia, não. Eu vou parar de... Por exemplo, você quer circular alguma coisa. E onde que está essa canetinha? Acho que tem que clicar na tela. Stop video, multi, não sei o que, share, annotate. Isso. Ah, que legal. Interessante. Uai, gente, então... Bom, mas acho que eu não vou ter que desenhar nada para ninguém, não, né? Não. Eu estou preocupado que a minha internet está meio ruim hoje. Eu vou parar o compartilhamento de tela para a gente passar para poder tirar as dúvidas, ok? Ok. Então tá. Agora já estamos com a frequência boa e ainda temos um tempinho para tirar nossas dúvidas. Quem quer começar? Tô pensando na pergunta. Quem que estava com a pergunta anotada ontem que queria perguntar do exercício? Eu. Pode falar. Você acha, ô Fábio, que vai ficar muito absorvente, tipo assim, lã de vidro, contra-piso, painel amortecedor, nuvem acústica? Tudo isso é absorvente, mas depende da atividade, depende do equilíbrio Mas com vai ficar outros muito- materiais, né? Para qual ambiente? É pro trabalho. Ah, do TSE? Isso. Não, do TSE o problema lá é reverberação alta, né? Então a gente tem que caprichar nos absorventes mesmo, Ah, então tá. né? Mas Peraí. faz uma continha Tava por muito alto, exagero. assim, né? Faz uma continha assim de cabeça para você não ficar também exagerado. Mas lá o Tá. caso é esse, né, gente? O que a gente viu lá é um caso real, um projeto do Niemeyer. Não preocuparam com o tempo de reverberação, a galera não consegue fazer reunião ali, os juízes lá. Uhum. Olha, e é um absurdo Mas pelo recente. número de cadeira também, se trocasse o estofamento, que eu vi lá que pelas fotos são de couro, né? Então, se Isso. trocasse o estofamento Parece. da cadeira, já ajudava demais. Sim, um tecido bem tipo veludo, mas veludo é um pouco desagradável no calor, né? Mas um tecido Eu coloquei mais veludo. mas aonde que é aquela sede do TSE? Em Brasília? Deve ser, né, Brasília, eu não lembro de cor.
É Brasília. O problema é um assento de veludo no verão de Brasília, já pensou? E o povo de Às vezes terno. vale a pena a gente pesquisar um outro tecido que tenha assim, uma trama bem grossa, sabe? Mas que não seja quente igual o veludo. Arquiteto tem que pesquisar tudo, inclusive tecidos. Estuda de Flávio, tudo. mas se for parar para pensar, acho que aquela sala é toda fechada. Se Então ela ela tiver tem ar. ar-condicionado, se ela tiver ar-condicionado, eu tenho que preocupar menos, eu posso usar veludo. Se ela não tiver, eu vou ter que preocupar mais com isso. Né? Sendo Brasília e sendo TSE, é bem provável que ela tenha mesmo ar-condicionado. Pois é. Porque Eu posso tirar Brasília uma também dúvida? fica muito seco, né? E o ar-condicionado passa a ser se ele tiver o sistema correto, né, ser uma possibilidade de umidificar o ar. Pode falar, Gabriela. Existe. Deixa eu ler aqui só para eu falar certinho. Peraí. Existe forro parabólico de gesso? Parabólico é uma forma, né? Você faz o forro de gesso na forma que você quiser. Cadê aquelas canetas? Sumiram. Sabe qual? A Então, parábola é uma curva, né? Que vai fechando numa direção assim. Um forro na forma parabólica é um forro muito bom para auditórios, para teatros, né? Sumiu a caneta na hora que eu quero desenhar alguma coisa. Então, aquele estilo do teatro, assim, que ele tem várias divisões dele, assim. E várias placas, né? Eu falei isso para vocês várias vezes. Isso. O forro de teatro, olha a minha mão aqui, ó. Imagina a plateia aqui na frente, assim, o ideal é que ele seja uma parábola que vai fechando a curva lá no fundo da plateia, assim. Só que em vez dele ser uma superfície, assim, ó, ele é feito de várias placas curvas para baixo, né? Ou seja, é uma parábola dividida em várias curvinhas côncavas, assim, para baixo. Deu para visualizar? Sim, aí ele pode ser de vários materiais. O mais comum é a gente mesclar uns 2 materiais nesse forro, assim, madeira e tecido, ou madeira e um gesso furadinho, alguma coisa do tipo. Tá. Até para a gente ter reflexões diferentes, né, porosidades diferentes e tudo mais. Você vai ver isso muito em teatros, em cinemas e casas de show, às vezes. Evidentemente, sala de concerto tem isso muito mais elaborado, né? E auditórios também. O que mais, gente? Nós temos 6 minutos ainda no nosso encontro, então vamos perguntar. Tem uma pessoa com um nome muito doido aqui querendo entrar, gigante o nome, DPEJM, não sei, eu estou com medo de ser vírus. Vocês sabem quem que é? Sei não. O nome da pessoa é infinito, assim, é um monte de letra, mais, menos, dividido. Ah, deixa pra lá. Eu acho que eu não vou aceitar, não. Porque me falaram, tem gente aí que andou falando de problema, que entra uma pessoa desconhecida assim, trava tudo e joga vírus e sei lá o que, sei lá o que. Vocês caras sabiam disso? Não. Vários professores falaram. O Zoom também tem seus problemas. DPEJBMZ /++PG4. Bom, deixa para lá. Vamos lá, eu não vou aceitar, não. Se alguém reclamar depois, a gente fala que eu não aceitei porque o nome tá maluco. O que mais, gente? Dúvidas? Ok. No caso da cúpula, ela geralmente é um problema, a forma em cúpula? Sim. Para a acústica de baixo porque ela vai gerar um foco, né? Como ela é assim fechada, ela vai gerar um foco. Todo o som vai refletir ali num centro, num foco. E aí, dependendo do que tiver nesse foco, pode ser um problema, né? Se esse foco estiver no ar, muito acima das pessoas, é menos problema. Mas, por acaso, ele chegar na altura do ouvido das pessoas, vai ser um problema sério, para quem passar por ali ou quem estiver ali. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para ver qual que é o foco, né? Que vai gerar em função do palco, de onde tiver o emissor principal. Né? E o que a gente pode fazer para evitar isso é, por dentro da cúpula, colocar um monte de outras superfícies, movimentá-la por dentro.
superfícies curvas para baixo, côncavas, Uhum. nuvens acústicas, coisas desse tipo. Ok? Uhum. Então, Ok. curva para dentro é uma coisa que é sempre um sinal de alerta para a acústica, porque a reflexão ali sempre vai gerar um foco em algum lugar. Concorda? Entenderam, gente? Ok. Concordo. Então, tá bom. Apareceu a mãozinha. Sim. Como é que você fez isso? Vocês sabem muito mais desse programa do que eu, né? É só apertar. Aí tem a mãozinha e tem as palminhas. Pois é. Mas então não sei onde fica nada disso. Depois vocês vão... Ah, reactions aqui, né? É, vi. Bom, eu também explorei pouco o programa, né? Isso. Legal, legal. Valeu. Então, tá. Ele fica um tempo e sai ou eu tenho que tirar? Sai. Gente, vamos Não, lá. ele sai sozinho. Temos mais 3 minutinhos só. O que mais de dúvidas, gente? Lembrando que eu estou gravando, né? Depois, quem perdeu, porque não está todo mundo presente, pode pelo menos assistir lá no Zoom. Né? Até segunda-feira eu coloco as 2 aulas, a de ontem. Flávio, Pode falar. então o trabalho que era para hoje, ele foi. Você modificou a data dele até de 1º. Isso, Caso pode até entregar segunda. até segunda-feira. Né? Pode ficar tranquilo e entregar até segunda-feira. E os outros trabalhos, gente, revejam lá o cronograma que foi revisado, quem perdeu o começo da aula, né? Não tem nada semana que vem, as tarefas avaliativas finais mudaram de dia, valem 40 pontos. Tá? Revejam lá os nossos cronogramas. Esse cronograma, professor, da prova você postou, né? Postei hoje, fiz a revisão hoje, postei lá hoje para vocês. Está escrito lá, revisão cronograma, segunda etapa. Tanto de CAD quanto de conforto. E nele também tem a revisão dos trabalhos com suas datas e pontos. Tá tudo lá prontinho para vocês. Tá joia, obrigada. Joia. O que mais, gente? De repente dá um silêncio, eu acho que não tem ninguém me escutando. Para mim é esse mesmo e Bola para frente? por hoje é só. Então tá. Muito E aí, gente, nós obrigada e estamos boa noite, entrando bom final de semana. Isso, nós estamos entrando no nosso minuto final, então vou agradecer a presença de todos. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Bom Não final de deixe de semana. entregar o trabalho lá, né, o ADFC, e bom descanso semana que vem, ou boa atualização dos trabalhos. Bom descanso, boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.